A paz do Senhor, amém? Amém. Senta aí, pode sentar. Aleluia. Cara, não sei o que você pensa quando você olha no espelho, mas durante muito tempo da minha vida, quando eu olhava no espelho, eu me perguntava: o que eu fiz com esse cara aí? O que eu estou fazendo com a vida desse cara aí? Eu era o primeiro a desacreditar que eu era alguém querido, amado e que poderia dar certo. E a gente vive escutando que bandido bom é bandido morto, então eu achava para que de alguma maneira a minha morte agradaria alguém, agradaria uma multidão, traria conforto para minha família. Apesar da morte ser dolorida, muitas vezes a gente traz tanto desgosto e perturbação para a nossa casa, que quando eu olhava no espelho eu dizia: quando esse cara for embora, talvez a minha família vai descansar em paz. Mas olha como que Deus é misericordioso, Ele pensa diferente do que a sociedade, do que nós pensamos. Nós pensamos, a sociedade pensa que bandido bom é bandido morto, que não tem recuperação, que não tem como alguém que cometeu tantas atrocidades ser perdoado, resgatado pelo Senhor, transformado e ser útil para a sociedade novamente. Mas é pela graça, misericórdia, pela confiança do Senhor, que hoje esse bandido aqui não foi morto e eu posso estar aqui compartilhando um pouco do amor do Senhor. Então, toda vez que você olhar no espelho, pare de dizer o que eu fiz com esse cara. Olha no espelho dizendo: você tem jeito, você vai dar certo, e ainda há uma chance de final feliz para você. É isso que essa música diz, que sempre há uma chance de final feliz. Cada vez que a minha mina olhava para mim e falava que o crime não compensa, aí que Jesus me amava. Cada vez que eu chapava, cada vez que eu cuspia na face de Cristo, mas Ele nunca desistia. Meu general morreu na cruz e me deu salvação. Olhou para mim com olhar de amor, de misericórdia, sem merecimento algum, me estendeu a mão. Quando eu estendi minha mão a Ele, Cristo mudou minha história. Sabe o uísque bate no peito, é o crime. Salários, cadeira, droga, cadeia, o final sempre triste. Droga, tá livre, as naves, o uísque bate no peito, é o crime. Salário, é o choro, cadeira, de roda, cadeia, o final sempre triste.
do Pai, o final é sempre triste. Só uma maneira de ter um final feliz. Não é morrendo sem dor, com a mansão, um monte de dinheiro na conta. A felicidade final não é o lugar, não é a sua condição, mas é a de estar na presença do Pai. A única maneira de desfrutar de um final feliz é estando em Cristo. E essa é uma possibilidade que é aberta para todos. Para o rico, para o pobre, para a prostituta, para o ladrão, para o jogador, para o faxineiro. Não há distinção. Essa é uma decisão pessoal de cada um. Estar ou não em Cristo. Fora do Pai, não há chance de final feliz. Perto do Pai, 100% de chance de um final feliz. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Cara, eu estava em Goiânia semana retrasada. Eu sou do Paraná. Nascido e criado no Paraná. E quando o nosso grupo de rap começou, há muito tempo atrás, São Paulo é o foco. São Paulo, capital do rap, é onde tinha uns grandes, ainda tem, ainda é muito forte no rap. E todo mundo que começava a fazer um rap de outros estados, de alguma maneira se espelhava em São Paulo e de alguma maneira até copiavam o pessoal de São Paulo. Mas a gente olhou pra gente e falou, cara, a gente não é igual a São Paulo. A nossa vida aqui na Quebrada não é a vida do Capão Redondo. Então nós começamos a representar o nosso estado. Então talvez por isso, alguém lá do interior do Paraná, que morava num bairro chamado Bela Vista 2, uma rua de terra, eu pagava R$150 de aluguel, eu e mais 2 irmãos, a gente começou a falar sobre a nossa realidade. E talvez por não querer falar da realidade dos outros e sim da nossa, a gente acabou alcançando o país todo através do rap e sendo reconhecido. E eu entendo que isso foi um trabalhar de Deus de alguma maneira para que hoje esse reconhecimento pudesse ser usado a favor do reino de Deus. Então eu sou do Paraná, mas eu estava em Goiânia semana retrasada, hoje eu estou aqui, vou estar em Goiás de novo semana que vem, e na outra semana diz o Bruno que eu tenho que comprar uma casa em Goiânia, em Goiás, que eu estou mais lá que no Paraná, mas é um estado que eu gosto muito, sou muito bem recebido, como em todo lugar, claro. E eu fui chamado para ministrar, a gente fez em 2 dias. Eu cheguei na sexta, mas eu fiz sexta e sábado. Nós fizemos 7 lugares. Então não descanso, o Bruno está aí, ontem foi 24 horas acordado. Mas a soma é básica, 24 horas acordado, mais 16 almas, igual a missão cumprida de ontem. A matemática é assim. Então é cansativo. E lá em Goiânia a gente foi a alguns lugares, e um dos lugares foi onde os menores ficam presos. E a psicóloga, uma das mulheres que trabalha lá, na verdade ela não é psicóloga, ela faz esse papel, mas é outra função que eu não me recordo. Não, mas é outra função. Ela disse um nome lá que como é muito difícil, eu não vou me recordar. Ela disse que como é que era meu relacionamento, como é que é a realidade das pessoas que entram nesse mundo do crime, porque ela disse que ali uma coisa que as pessoas têm em comum é a falta do pai. A maioria foi criada sem pai. E eu disse, hoje isso é muito natural. Era menos natural alguns anos atrás. Mas hoje as meninas estão tendo filho com 14, os pais estão sendo pais com 15, não tem responsabilidade nenhuma. É claro que os filhos vão ser criados cada vez mais longe do pai. E de um pai. E aí eu disse, isso infelizmente, não deveria, mas é muito natural o filho hoje ser criado sem o pai. É natural para a nossa cultura, claro que não é natural para Deus. Porque se fosse natural para Deus, ele não tinha criado a mãe e o pai, ele tinha criado só a mãe. Ou a avó, já que muitos são criados pelas avós, ou os tios, ou um estranho. Mas Deus entende que o relacionamento sadio é pai e mãe. Mas a realidade é que muitos ali são criados sem pai. E se eu perguntar aqui quem não tem um relacionamento com o pai, porque o pai se afastou, se você puder erguer a mão, e eu vou erguer minha mão, porque meu pai, quando eu tinha 1 ano, ele foi embora. 1 ano.
É a única foto que eu tenho do meu pai no meu aniversário de 1 ano. Então, 1 ano você não lembra. Eu não sou muito bom de memória, não lembro nem da minha infância. Começo a lembrar depois dos 15 anos. Então imagina com 1 ano. Meu pai foi embora e eu até entendi porque que ele foi embora. Ele deve ter olhado lá para aquele bichinho feio e falou que moleque feio, foi embora. Vou criar isso não. E aí ele foi embora, beleza. Só que você, por mais durão que você seja, na escola faz falta. É dia dos pais. É um chegando com o pai ali, é um passeando com o pai no parque. E por mais durão, e por mais que você não diga, por mais que a minha mãe foi uma guerreira que representou até umas horas, não é natural ser criado sem pai. Por quê? Porque Deus entende que o relacionamento sadio é pai e mãe. E aí eu fui vivendo essa vida sem pai, assim como a grande maioria. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu estou em casa, de ressaca, domingo, dormindo, meio-dia, madrugada praticamente. A minha mãe chega para me acordar. Fala, Tiago, tem um cara ali na sala lá querendo trocar uma ideia com você. E minha mãe é uma senhorinha muito careta, não sei nem como que ela falou, quase na gíria comigo. Aí eu falei, não, mas eu estou dormindo, manda o cara vir mais tarde. Ela falou, não, mas ele é sangue bom. Eu falei, o que aconteceu com a minha mãe? Falando na gíria, deve ser um cara firmeza. Eu cheguei na sala, era meu pai. Com 20 anos de idade eu conheci meu pai. O que aconteceu? Depois ele sumiu de novo. Ele deve ter falado, ele continua feio essa festa. Não melhorou nada, então eu vou embora de novo. Ele veio para ver se eu tinha melhorado. Aí continuei feio, ele foi embora. A gente fala brincando, mas é dolorido, porque se é abandonado uma vez é osso, imagina 2. Então desde os 20 anos, eu estou com 35, que eu não vejo meu pai. Sei onde ele mora. De vez em quando eu digito até no Facebook o nome dele, mas não aparece nada. Talvez ele não tenha não faz parte dessa rede social. E eu não tenho relacionamento nenhum com meu pai. Então eu tive muita dificuldade para entender esse relacionamento. De um homem confiar no outro homem, a ponto de dizer eu te amo, estou junto de você, abraçar, beijar no rosto. O que um filho faz com o pai? Carinho. Nunca chamei ninguém de pai. Não tenho raiva nenhuma do meu pai. Nenhuma. Se ele entrasse aqui, eu abraçaria ele. E não tem rancor, mágoa nenhuma. Mas eu também não posso dizer que eu tenho um relacionamento sadio, porque não tive isso. E quando eu entrei naquele lugar, aquele monte de menor, a pergunta era, quem que foi criado sem pai? Aí todo mundo erguia a mão. Eu falei 10 vezes, porque eu tive que falar de lugar em lugar. Quem estava lá em Palma sabe que eu gosto de entrar no lugar e olhar no olho. Tanto que eu tive a oportunidade de falar de uma vez só, do meio de uma galeria. Eu fiz questão de não falar rapidinho, fiz questão de dizer 28 celas e falar com cada detento, olhando no olho, porque eu respeito o homem, o ser humano. Apesar de em muito lugar eu não ser respeitado, eu faço questão de respeitar o outro. Porque o que o outro faz não é problema meu, o que eu faço é problema meu. Eu vou segurar a onda daquilo que eu faço, não daquilo que você fez. A não ser se aquilo que você fez foi incentivado por mim. Aí eu vou ter que segurar a onda também. Mas então lá eu fiz também questão de entrar em cada cela, olhar no olho de cada menor, pegar na mão, abraçar e trocar ideia. E as 10 vezes que eu falei sobre isso. Quem aqui foi criado sem pai? Muitos é a minha mão. A grande maioria. Vou arriscar aqui 90%. Triste. E na grande maioria das vezes, apesar de não ser totalmente uma desculpa, isso mexe com a nossa cabeça a ponto de a gente fazer um monte de coisa errada. Mas é uma questão de decisão também. Porque chegou um momento que Deus me trouxe uma reflexão. Minha avó tinha morrido 2 dias antes de eu estar lá em Goiânia. E quando alguém na família morre, a família se reúne, você troca muita ideia com as pessoas ali, porque você fica ali praticamente 48 horas junto. E uma sobrinha minha, a gente conversou muito, filha da minha irmã, ela vai se formar agora em Direito, em dezembro. E sabe o que é interessante? Minha sobrinha não tem pai. O pai dela foi embora. A minha irmã é uma pessoa especial, uma mulher guerreira e bacana. Mas financeiramente ela não ajudou a minha sobrinha. Então a minha sobrinha não tem pai. Tem uma irmã, como eu disse, uma pessoa muito especial, que durante muito tempo, porque foi mãe jovem, viajava, mudava, e minha sobrinha ficava muito comigo, com a minha mãe. Hoje ela mora com a minha irmã, mas a minha irmã também não foi aquela mãe que falou, não, eu vou te pagar um estudo, vou fazer isso. Então a minha sobrinha podia olhar para a realidade dela, igual a sua, igual a minha, e falar, ó, já que eu não tenho pai, já que a minha mãe não vai me apoiar financeiramente, vou virar uma prostituta.
Ou vou ficar aí andando na garupa dos caras na quebrada, ou vou ali pro Paraguai buscar alguma coisinha e voltar, vou pro Mato Grosso, vou viver a minha vida, porque afinal de contas eu não tenho pai. Afinal de contas a minha mãe não vai apoiar o estudo. A minha sobrinha, diferente de mim, diferente de você, diferente da grande maioria, ela olhou para isso e falou: que nada, meu amigo. Eu sou guerreira, não sou coitada, é vítima. Apesar de não ser natural estar sem o pai, apesar de a minha mãe não ter condição de fazer eu ser alguém na vida, eu vou buscar. A minha sobrinha olhou para esse muro que apareceu na frente dela, e ao invés de ficar se lamentando e se fazendo de coitada na frente do muro, ela derrubou o muro com os 2 pés. Uma menina, na época ela tinha uns 16 ou 17 anos, começou a trabalhar. Começou a pagar o estudo, começou a fazer estágio. Esse ano ela termina a faculdade de Direito. Ela me contou que ela ajuda lá na casa da minha irmã com R$400 por mês. Uma menina que não teve pai, que a mãe não ajudou a pagar o estudo, hoje está ajudando na casa, fazendo estágio, não ganha muito dinheiro, pagando a faculdade, conseguiu comprar uma bisa à vista, mas ela não tem pai, igual você, igual a mim. Mas ela não usou isso como desculpa. Apesar de não ser natural, ela foi para cima. Ela foi para a guerra. Mas o pai biológico abandonou ela, me abandonou você. O pai biológico faz isso. Muitas vezes nós, como pai, nós também não somos aquilo tudo. Eu tenho muitas deficiências como pai. Não sou o melhor pai do mundo. Aliás, eu comecei a ser pai muito tarde. A minha filha tem 12 anos e eu nem sempre fui pai. Para estar ali, junto. Então muitos pais, inclusive a gente, muitas vezes a gente some, vai embora e abandona o filho. Mas uma coisa que tem acontecido muito também é o contrário disso. É o filho que vive como órfão, porque não entende que tem um pai. Mas agora eu estou falando de outro pai, não um pai biológico. Eu estou falando daquele pai lá. Aqui tem muitas histórias de pais que te abandonaram, pais biológicos, homens. Eu fui abandonado pelo meu, você pelo seu. Mas aqui tem muita gente que abandonou o pai também. Sumiu de perto do pai. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Essa pequena introdução de paternidade é para eu vou usar um texto muito conhecido da Bíblia para falar sobre isso. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós temos Deus, e outra figura muito conhecida na Bíblia é Satanás. Quando você olha para Deus e olha para Satanás, a impressão é que os dois estão numa guerra. Eu já cheguei a ver fotos, tipo no Facebook, embora ninguém sabe como é o rosto de Jesus, e muito menos Satanás. Quando a gente vê um bicho vermelhão, tudo feio, com chifrinho, nós fala é Satanás. Quando a gente vê alguém barbudo, cabeludo, bonitão, a gente fala é Jesus. Então tem essas imagens. Então lá no Facebook, às vezes, ou nas redes sociais, eu já vi tipo uma queda de braço entre Jesus e Satanás, sabe? Como se Deus estivesse brigando contra Satanás. Como se Deus estivesse preocupado com Satanás. Como se Satanás fosse inimigo de Deus. Mas, meu amigo, Satanás não é inimigo de Deus. Tem um cara, talvez você não entenda totalmente a ideia, mas a reforma protestante tem um cara chamado Martinho Lutero. Ele é muito reconhecido por isso. 1500 alguma coisa. Martinho Lutero vai dizer o seguinte: que o diabo, ele é o diabo de Deus. Que o diabo é um cachorro na coleira de Deus que vai só até onde Deus permite que ele vá. Olha que louco. Então quer dizer que o diabo não é inimigo de Deus. Mas o que Martinho Lutero falou, ele é um homem. Se não estiver alinhado com a Bíblia, o que ele falou não é uma verdade absoluta. Porque eu posso falar um monte de coisa aqui, mas é opinião minha. Se a minha opinião não estiver alinhada com a Bíblia, é só uma opinião, não é uma verdade absoluta. Mas quando Martinho Lutero diz que diabo é um cachorro na coleira de Deus, que vai só até onde Deus deixa ele ir, está alinhado com a palavra do Senhor. E ontem o irmão Sela esteve aqui, ele canta uma música sobre Jó, e no livro de Jó você encontra justamente essa cena, o diabo falando: ó Senhor, a coleira, eu quero interferir na vida do cidadão ali, vai só até ali, só até ali. Aí o diabo vai só até onde Deus deixa, porque o diabo não é inimigo de Deus.
Ele não pode fazer nada contra Deus. Mas se ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo de quem? Se ele não é inimigo do Pai, ele é inimigo de quem? Ele é inimigo do Filho. Mais uma vez, essa não é uma opinião minha. Nós vamos olhar para o livro, para a carta do apóstolo Pedro, e ele vai dizer: irmãos, sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário ou o vosso inimigo, está como um leão ao derredor. Então, se o diabo é inimigo do pai, é inimigo do filho. E o que ele quer fazer contra o filho? Quer oferecer droga, dar mulher, dinheiro? Não. Mano, fica frio. O diabo não está preocupado em oferecer nada para você. Ele só quer tirar você de perto do pai. Porque longe do pai um monte de gente vai te oferecer um monte de coisa. E longe do pai você vai ser vulnerável. Ele não quer te oferecer nada, ele nem quer acabar com a sua vida, ele só quer tirar de perto do pai, porque aí você se destrói sozinho. E eu fico imaginando ele olhando para a gente, longe do pai, e ele deve falar assim: misericórdia, esse moleque é doido, daí eu pensei que dá para fazer essa coisa ruim aí. Ele é nosso inimigo, e a luta dele é para tirar a gente de perto do pai. Será que ele conseguiu fazer isso com alguém aqui? Seu pai te abandonou, biológico. Mas será que alguém aqui também abandonou o pai? Lá de cima? Está vivendo como órfão porque não sabe que tem um pai? Será que o diabo conseguiu? E longe do pai te oferecer um monte de coisa, você não foi forte para resistir? E longe do pai não precisava nem oferecer, você mesmo correr atrás? E longe do pai você foi se destruindo? Será que isso aqui parece com a vida de alguém de vocês? Então a gente vai ler um texto aqui, muito conhecido, simples, e eu não faço questão nenhuma de não ser simples, que está em Lucas 15. É conhecido como, entre alguns nomes, a parábola do filho pródigo. Você sabe o que é pródigo? Alguém sabe o que significa pródigo? Esbanjador. Quando a gente não entende isso, pensa que pródigo significa perdido, porque essa parábola também é conhecida como a parábola do filho perdido. Então, pródigo significa esbanjador. O que é esbanjador? É aquele que gasta, não está nem aí. Desperdiça. Então essa parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas antes dessa parábola, essa Bíblia não é minha. E ela já é dividida em 3 parábolas. A parábola da ovelha, a parábola da moeda e a parábola do filho. É a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. E aqui, a sua Bíblia talvez divida em 3. Vai ter um título. Claro que não foi assim que foi escrito. Esse título é humano, versículo e capítulo é humano para facilitar a gente encontrar as coisas. Não foi com esse numerinho que a Bíblia foi escrita, mas tudo isso nos auxilia. Hoje é movimentar a Bíblia e achar com mais facilidade. Imagina se você tivesse que achar alguma coisa na Bíblia sem o número do capítulo e do versículo, seria mais difícil. Então isso veio para facilitar, mas originalmente não foi escrito assim. E originalmente não tinham esses títulos. Então o homem, ele colocou isso, que não é pecado, que não é errado, mas para dar um entendimento. Ele pega um parágrafo e vai dizer: esse parágrafo diz sobre isso. Então o primeiro aqui é a parábola da ovelha perdida. O que ela vai dizer? Vai dizer que o homem está andando, que ele está cuidando de alguns animais. E esses animais são as ovelhas. A gente vai ler. Pode ser até cansativo, vai demorar um pouquinho, mas é assim. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la. Jesus está fazendo uma pergunta. Se ele está fazendo uma pergunta, quer dizer que ele está conversando com alguém. Opa, 100%, irmão. E quando encontra, quando quer essa ovelha perdida, põe sobre seus ombros satisfeito. E ao chegar em casa, com o quê? Com a ovelha, ele reúne os amigos do vizinho dizendo: alegrai-vos comigo, vamos fazer festa, porque encontrei a minha ovelha que se perdia, que estava perdida. Digo-vos assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus está trocando uma ideia com o pessoal, está dizendo que um pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, e ele disse: se fosse vocês não sairiam para ir atrás? Quem de vocês não ia fazer a mesma coisa? Buscar essa ovelha? E quando encontrasse, não ia voltar a fazer festa, reunir os amigos, porque é uma alegria, a ovelha estava perdida.
Então aqui, segundo essa divisão, é a primeira parábola da ovelha perdida. Uma ovelha sabe quando está perdida. A ovelha pode não ter o senso de direção e saber voltar, mas ela sabe que está perdida. Como que uma ovelha sabe que está perdida? Primeiro, ela vai olhar em volta dela, não tem nenhuma ovelha. Mas tinha 99, agora não tem mais nenhuma. Quer dizer, ela fala, morreu. Eu não estou onde eu tinha que estar. Me perdi. Outra coisa, ela fala, cadê o pastor cuidar de mim? Morreu de novo. Então a ovelha sabe que está perdida, mesmo não sabendo o caminho. Aí Jesus vai continuar. A parábola da moeda perdida, ou dracma. Ou que mulher que tem 36 gramas de prata, se perde um pouco, não acende uma lâmpada e varre a casa. Essa versão está diferente, mas é assim: uma mulher que tendo 10 moedas, perdendo uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e busca até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a moeda que havia perdido. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. A moeda sabe que está perdida? Não. A ovelha sabe. Moeda não. Moeda é um objeto. Essa mesa está aqui. Se eu jogar ela lá, ela sabe que lá não é o lugar dela? Não, porque ela é uma mesa. Então a moeda também não sabe que está perdida, mas ela está perdida dentro de casa. Então olha que fita, Jesus está falando com um pessoal que acusou ele. Jesus também está falando com pecadores. Porque Jesus contou essas duas histórias para um público. E olha quem é o público. Antes de ele contar, tem aqui quem é o público. Aproximando-se de Jesus todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvi-los. Cobrador de imposto era tido como um pilantra, um sem vergonha, assim como nós muitas vezes somos olhados como isso pela sociedade. Um cobrador de imposto, para você ter uma ideia, ele era considerado um traidor. Por que ele era considerado um traidor? Porque o cobrador de imposto, ele era um cara judeu que cobrava imposto do povo judeu para dar o dinheiro para o pessoal de Roma. Até aí não tem problema, é um trabalho, mas eles eram autorizados a cobrar um pouco mais. Porque cobrando um pouco mais, ele guardava para ele a parte dele e passava a parte de Roma para Roma. Ou seja, ele extorquia o próprio povo. Então quem olhava para um cobrador de imposto falava: esse cara é sem vergonha, é um traidor. Então esse era um tipo de gente que chegou até Jesus, pecador da alta na época. Então se aproximou de Jesus pecadores e cobradores de impostos. Esse é o primeiro público. O segundo, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe os pecadores e come com eles. Então lhes referiu essa parábola dizendo. Então tinha dois públicos: os pecadores e tinha os fariseus. O fariseu era o religioso que conhecia a lei, que respeitava e obedecia a lei de uma maneira externa. Então, por obedecer, por conhecer a lei, por ter esse relacionamento com Deus, se achava melhor do que os outros. Mas eles se achavam tão melhores do que os outros ao ponto de se incomodar porque Jesus acreditava na vida do pecador. Será que você conhece alguém que se incomoda com alguém que acredita na sua vida? O Bruno está fazendo isso aqui, a rapaziada está trabalhando aqui, mas tem muita gente que pensa assim: cara, esse não está perdendo tempo. O que ele está fazendo com esse bando de pecador e cobrador de imposto moderno? Não. Então é como se Jesus estivesse nessa situação, acreditando na vida do pecador, e aquele que tinha um relacionamento com Deus, em vez de ir lá e abraçar o pecador, falava: esse Jesus já está por fora, comendo com o pecador, se juntando com esses caras aí. Então Jesus vai contar uma história que alcança a vida desses dois grupos. Primeiro, a ovelha perdida, que sabe que está perdida. É você, mano. Você sabe que você está perdido. Você pode não estar sabendo como voltar, mas você olha para a sua vida e fala: cara, eu me perdi, eu estou longe, não tem mais nenhuma ovelha perto, o pastor não está cuidando de mim. Você sabe. Então Jesus está falando com o cobrador de imposto e com o pecador. Ó, a história da ovelha é para vocês. Agora, quando ele fala da história da moeda, ele está falando para o religioso, para o fariseu: ó, vocês estão perdidos também, mas nem sabem. Vocês estão perdidos dentro de casa e não sabem. Então não é duas histórias, é só a continuação. E aí vem a terceira, que também não é a terceira, é a continuação das outras duas, que também não são as duas, é uma só. A terceira, segundo a Bíblia divide, é a do filho, mas é só uma continuação.
Jesus está falando para dois públicos. Uns estão perdidos longe de casa e sabem que estão perdidos. Outros estão perdidos dentro de casa. A terceira, que é a continuação, ela vai falar sobre um filho. Um filho que talvez ouviu as mesmas coisas que você ouviu, claro que numa época diferente. Ei, cara, não dá para ser feliz perto do pai, não. Ei, essa vida com Deus aí, não dá para fazer nada, cara. Não dá para ser feliz congregando em comunhão com os irmãos na igreja. Não dá para ser feliz esse negócio de oração, palavra, pequeno grupo, célula. Não dá para ser feliz não, cara. Perto de Deus não tem felicidade. O negócio é ir para o mundão. A artimanha do diabo é essa, não é te oferecer nada, é só te seduzir para te tirar de perto do pai, porque no nome do pai você se destrói sozinho. E eu vou afirmar mais uma vez, eu acredito que o diabo olha para nós e fala, misericórdia, nem eu pensei nisso aí, vou anotar aqui para pegar outro. A gente começa a dar dica para o diabo, de tão ruim que a gente é, longe do pai. Imagina o diabo olhando para Hitler, matou mais de 2 milhões de judeus, e ele fala, misericórdia. O que esse cara está fazendo? É assim que a gente é longe do pai. E Jesus está contando essa história, que um filho pediu para sair de perto do pai. Acredito que deve ter seduzido, se deixar de ser seduzido pelo inimigo, entendido na cabecinha dele que não dava para ser feliz perto de Deus, e falou, eu vou ser feliz no mundão, eu vou arrebentar aí no mundão, o barato vai ser louco, eu vou sair de casa, vou para longe do pai e vou ganhar. E aí ele chegou no pai e falou, pai, é o seguinte, eu quero a minha cota da herança. Dá seus pulos, vende o que tiver que vender, a minha parte eu quero em dólar. É assim que o Manuel fala? A minha cota eu quero em dólar? Esse filho falou a mesma coisa. Você é pai, cara? Você já imaginou o seu filho ou sua filha chegar para você e falar, pai, o senhor para mim não serve para mais nada. A única coisa que eu quero do senhor é o que você tem para me dar aí. Então me dá. Isso foi uma vergonha para esse pai ouvir isso. Se você estivesse assistindo um filme, onde um filho chega no pai e fala, pai, me dá minha parte na herança, porque eu vou ser feliz no mundão. Esse filho estava dizendo exatamente isso, pai, o senhor para mim não serve para mais nada, é como se o senhor fosse um caixa eletrônico, me dá a minha parte na herança que eu vou ser feliz no mundão. Você não olharia e falaria, que espécie de filho que é esse? Mas é exatamente o que a gente faz com o Senhor. Senhor, o Senhor não serve para mais nada, a não ser para atender os meus pedidos loucos. Nem quero ficar perto do Senhor. Consigo ficar 1 ano sem orar, sem falar com o Senhor. Consigo ficar 10 anos sem conversar com o Senhor através da palavra. A gente faz muito pior, cara. Quando a gente olha para Judas, que traiu Jesus por 30 moedas, a gente é bem mais barato que Judas. Você já deve ter traído o Senhor por muito menos. Eu já traí o Senhor por muito menos do que Judas. Eu sou mais barato do que Judas. E quando a gente olha para essa história, a gente se espanta com um filho que envergonhou um pai. Imagina na vizinhança, naquela época isso tinha muito valor. O pai foi desrespeitado. Pai, me dá minha parte na herança, porque o senhor não vale nada para mim, eu só quero dinheiro, me dá, tchau. O que o pai fez? Ó. Você lembra quando você tomou essa decisão? E o pai falou, vai? Você pode não ter falado assim, mas um dia você escolheu outra coisa ao invés de Deus. Um dia você preferiu outra coisa ao invés do pai. Um dia você tomou a mesma decisão feia, ridícula e miserável que esse moleque tomou. E aí esse moleque pega esse pacote de dinheiro. E você que é da quebrada tá ligado, quando a gente tem dinheiro a gente é bonito. As minas caem matando, o WhatsApp não para de cantar. E eu imagino, porque aí você lê a Bíblia, com as coisas da Bíblia fala, outra coisa eu imagino. Claro que a minha imaginação não vai estender palavra, mas eu imagino esse moleque saindo cheio de dinheiro, orgulhoso pra caramba, deve ter metido um camelão 2.0 na época, roupa da hora, desodorantão, cabeça erguida, e falou, vou arrebentar no mundão. Abraçou que não dá para ser feliz perto do pai. Que o pai ele tinha tudo, mas ele fez questão de uma mixaria. Será que já fez questão de uma mixaria, mano? Ou tem alguém aqui com casa em condomínio fechado? Ou o crime deixou você sossegado? Não, infelizmente a realidade é dura. Mas o crime faz muita mãe pegar empréstimo no banco para pagar um advogado. Mãe faxineira, mãe aposentada,
tirar de dentro de casa para comprar um pãozinho com mortadela para levar para o filho. Não estou pensando na ideia de ninguém não, mas eu estou dizendo que muita gente abraçou que não dava para ser feliz perto do pai, foi ser feliz no mundão e infelizmente viu que não tem alegria longe do pai. E esse menino foi e começou a festar, gastar, mulherada, churrasco, balada, cachaça, alegria, 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 mas ele só tirava. Eu tiro, não coloco, acontece o quê? Acaba. A molecada de hoje, quando acaba, já era, morreu, porque a molecada de hoje já acorda cansada. Eu acho que os caras sonham que estavam trabalhando uma obra, porque acorda cansado. Eu oro muito para que a molecada tenha mais disposição. A minha oração é para que o moleque tenha vontade de trabalhar. Falar, é o que o Senhor deixou para não ganhar dinheiro, eu vou acordar cedo, eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha família. E vou usar mais uma vez o exemplo da minha sobrinha fez isso. Uma menina coloca muito mais mãe no chinelo. Fala, não tenho pai, minha mãe não me ajuda, demorou, vou fazer por mim. Vou correr atrás. Esse ano ela vai ser advogada. Testemunho forte de uma menina que colocou eu no chinelo. Muitas vezes coloquei a culpa em todo mundo, me dei de coitadinha e destruí a minha vida e a vida de quem me ama. Ela falou, não, comigo não tem nada de coitadinho não, eu sou guerreira. E esse moleque foi, gastou, mas ele era guerreiro, cara. Porque quando ele não tinha mais nada, ele falou, eu vou arrumar um trampo. Já que eu estou sem uma micharia, eu vou arrumar um trampo. Aí deve ter ficado uma loucura, naquela época deve ter feito uns currículos, entregado no lugar, sei lá o que ele fez, mas ele arrumou um trampo, cara. O trampo não era muito bom não. Colocaram ele para cuidar dos porquinhos. Aqui tem porco? Vocês têm. Mas é como se fosse um lugar assim. E colocaram ele lá. A sua obrigação é cuidar do porco. Fica aí, esse é o seu trampo. E ele estava lá trabalhando. E o cargo dele, de ser um cuidador de porco, era menor do que o cargo do cara que dava comida para o porco. Então o cara que dava comida para o porco tinha um cargo maior do que desse menino. Mas como assim? A Bíblia fala isso? Não. Mas a Bíblia fala o seguinte, que quando ele estava lá cuidando do porco, ele tinha vontade de comer aquilo que o porco estava comendo e ninguém dava para ele. Ou seja, quem alimentava o porco tinha um cargo acima do dele. Porque se ele tinha vontade de comer e ninguém dava, quer dizer que o cara que alimentava que escolhia quem ia alimentar. Olha que cena, é um negócio de imaginar, porque senão você não vai ficar em choque. Imagina o cara chegando naquela bacia de comida para porco, olhando para o moleque, olhando para o porco, olhando para o moleque, fazendo assim, ó. Mas você não. Isso aqui é só para o porco. Quem está contando essa história não sou eu não, cara. Quem está contando essa história é Cristo. Ele está dizendo, vai que vai, abraça a ideia do inimigo, vai ser feliz longe do Pai. A situação de quem abraça essas ideias é essa. O cara tinha tudo, fez questão de uma micharia, agora ele não pode comer nem o que o corpo está comendo, porque as pessoas não dão para ele. Se você trazer para a nossa realidade hoje, quando você está preso, você fica com vontade de comer algumas coisas. Mas e aí? Nem sempre dá. Tem que esperar a visita. E olha se a visita trazer aquilo que você está com vontade. Se ela vai ter condição. Ah, eu tenho um chocolate. Será que ela vai trazer? Ah, mas os caras ali vêm, já não tem dinheiro. Ixi, cara. Que vontade de comer um cachorro quente. Que vontade de comer um espetinho, feijão tropeiro. Será que a minha visita vai trazer um pudim? Será que a minha visita vai trazer? Ah, mas nem visita eu tenho, porque eu estou preso a 2.000 quilômetros da minha casa. Será que a visita daquele irmão que sempre está aqui fortalecendo vai trazer? Aí ela não traz. Ou seja, tem vontade de comer um monte de coisa, mas ninguém te dá. Na casa de recuperação, quantas vezes a gente tem vontade de comer alguma coisa que não tem lá? Porque infelizmente é duro. E muitas vezes é bancado por pessoas e sempre é uma alimentação abençoada. Mas é o básico. Um arroz, um feijão. Estou aqui para tirar ninguém, mas dentro de uma carcaça de frango, um retalho de carne, porque não é fácil manter. Muita gente que sustenta a recuperação é por amor. Muitas vezes você fica lá sem poder pagar e o cara fala, não, vai ficar. Mas você tem vontade de comer outras coisas, cara. Você fala, mano, que vontade de comer aquilo. Será que alguém vai abençoar a gente com aquilo? Mas infelizmente o que vem do Ceasa não é aquilo que você esperou. Você esperava uma torta de frango com catupiry.
você esperava uma pizza, você tinha vontade de comer tanta coisa, cara, mas você está lá olhando, é como se o seu inimigo que pegou você nas ideias falasse assim: para você não, é só para aquele irmãozinho que ganha o salário mínimo, está pagando a titãzinha financiada, honrando o pai e a mãe, trabalhando e estudando. Para você, malandrão, não. Para você é poucas ideias. E sabe por quê? Porque você abraçou as minhas ideias, que dava para ser feliz longe do Pai. Foi para grupo, porque longe do Pai é porco, é lama, é vontade que não vai ser saciada, porque nem lavagem eu vou te dar. Será que você se identifica com essa história? Será que algum dia você abraçou, foi tentar ser feliz longe do Pai? Saiu cheio de orgulho e falou: essa é a hora, pacote de dinheiro. E olha que nem tem tudo isso não. Como eu disse, a gente é mais barato que esse moleque. Esse moleque ainda tinha muito mais do que a maioria de nós teve. A gente é muito mais barato que os caras da Bíblia. A gente é muito mais iludido do que esse menino. Mas eu imagino ele saindo. Agora você imagina o estado dele. A Bíblia não diz, mas eu imagino que ele devia estar com uma bermuda velha, suja, sem camisa, descalço, triste pra caramba. E sabe o que ele começa a pensar? Poxa, lá na casa do meu pai os empregados estão comendo. Assim como você está na casa de recuperação, na cadeia, pensando: poxa, lá fora o pessoal deve estar barracaçando um cachorrão, um tropeiro, um espetinho. Poxa, eu tinha tudo, fiz questão da micharia onde eu parei, cuidando de porco. Olha a comida que o sistema joga para mim. Poxa, eu podia ter escolhido outro caminho. Abracei as ideias que dava para ser feliz longe do Pai. Agora meus funcionários do meu pai estão lá comendo e eu estou aqui, nem lavagem eu posso comer. Eu vou voltar. Eu estou andando como órfão assim, porque eu escolhi. Mas eu tenho um pai, cara, eu vou voltar. Aí aquele menino cai em si. Ele começa, acredito eu, a lembrar de como era perto do pai. Como está sendo longe do pai. Muitas vezes a gente foi abandonado pelo nosso pai biológico, mas a grande maioria aqui abandonou o nosso pai, porque caiu na ladainha do inimigo, do adversário, e acabou como esse menino. E aí eu imagino esse menino levantando tudo sujo, devia estar magro pra caramba, amarelo, com fome, cansado, triste, falando: eu vou voltar, cara, eu vou chegar lá, vou pedir perdão pro meu pai, eu vou falar: pai, me perdoa, me desculpa. Fui iludido aí, o senhor pode me perdoar? Me desculpa, pai. Olha o que eu fiz minha família inteira sofrer, acabei com o meu físico, nem como mais porque o crack me dominou, estou roubando as pessoas que me amam. Ô pai, me desculpe, você me desculpa. Aí ele, acredito que escreveu uma lista, para chegar perto do pai e falar: pai, me desculpa por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí ele fala: eu vou voltar para a casa do pai. Estou andando como órfão, mas eu não sou órfão, eu tenho pai. E aí eu imagino ele voltando. Você imaginou ele saindo cheio de dinheiro? Agora imagina ele voltando, sujo, magro, descalço, uma bermudinha, olhando no chão. E fica pensando: cara, meu pai vai me dar um sermão. Meu pai vai pesar a minha mente, vai fazer o quê? Eu envergonhei ele. Eu escolhi abandonar meu pai. E aí ele está voltando. Só que a Bíblia sugere que o pai dele não está esperando ele para sentar o pau no gato. A Bíblia sugere que o pai dele está assim, ó: meu filho vai voltar um dia, cara. Ele vai voltar, cara. A Bíblia sugere que esse pai foi humilhado. Porque quando a gente acende uma pedra de crack, é como se a gente pegasse uma marreta e desse mais uma martelada no prego que segurou Cristo na cruz. Quando a gente mente, quando a gente é egoísta, quando a gente se rebela, a gente está se rebelando contra o Senhor, contra o Pai. É como se a gente pegasse uma marreta e desse mais uma cacetada no prego que segurou Jesus na cruz. E esse pai está olhando para cada um de nós, desse moleque que fez tudo isso, e está dizendo: um dia ele vai voltar. E aí ele olha de longe e ele vê aquela coisinha suja, magra, fedida, esquisitinha vindo de longe. E aí a Bíblia nos diz que ele vai de encontro com esse rapaz. E aí esse rapaz falou: me perdoe. E esse pai abraça. Esse rapaz tinha uma lista de desculpas.
Ele ia falar um monte de coisa, assim como você quer falar, pai, me desculpa por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Não deu nem tempo, o pai abraçou. O que significa a palavra pródigo? Esbanjador. Deixa eu te dizer como eu acho que devia chamar essa parábola. A parábola do pai pródigo. Porque se teve alguém que esbanjou alguma coisa aqui, foi o pai. O pai esbanjou perdão, amor, graça e misericórdia. Esse filho estava perdido, assim como a ovelha. E num determinado momento ele olhou para a situação dele e falou: eu estou perdido porque eu quero. Eu estou andando como órfão porque eu quero. Eu destruí a minha vida porque eu quero. Eu estou olhando no espelho e vendo esse cidadão aí que ninguém dá R$1 porque eu quero. O meu pai biológico me abandonou e contra isso eu não posso fazer nada. Mas a minha vida foi destruída porque eu ouvi o que não devia ter ouvido e eu escolhi ir para longe do meu pai. E eu vou voltar. E quando ele toma essa decisão de voltar, ele recebe esse abraço. Ele chegou todo sujo, ele recebe uma roupa nova. O pai coloca um anel no dedo dele, que hoje não tem significado nenhum, mas naquela época tinha. E o pai fala para a rapaziada que trabalhava para ele: ei, mata um novilho daqueles top, porque meu filho voltou. Hoje vai ter festa, porque o meu filho voltou, cara. Imagina aquele moleque que não podia comer nem o que o porco estava comendo, agora o pai dele fala: mata o mais top, porque vai ter festa. Aquele moleque irresponsável, rebelde, que não merece o meu amor, voltou, mas eu amo, eu vou esbanjar perdão, graça, carinho. Faz o maior churrasco que você puder, porque o meu filho estava perdido e hoje ele voltou, cara. A história vai dizer que o filho mais velho não gostou muito. É a história do fariseu. Como é que Jesus vai dar oportunidade para um pecador? Com cara de tornozeleira, com usuário de droga, com cara de facção. Mas olha que legal, aqui a gente tem 20 filhos mais velhos, 20 e poucos trabalhando com o pessoal da igreja. Só que eles são diferentes desses filhos mais velhos. Eles são filhos mais velhos que acreditam nos mais novos que foram. E se Deus não pode descer aqui para esbanjar o amor dele abraçando você, ele enviou alguns filhos mais velhos que vão ser o abraço desse pai em você essa manhã. Então eu não sei que tipo de história você abraçou quando alguém te falou: cara, só dá para ser feliz longe do pai. Mas pode ser que você, assim como esse filho longe do pai, está no chiqueiro, querendo comer o que não dá, pensando em como poderia ser perto do pai, com medo de voltar. Por quê? Porque o seu pai biológico te abandonou. Eu tinha muita dificuldade em entender que eu poderia ser filho. Por quê? Meu pai me abandonou 2 vezes. Não sou um coitado, só estou dizendo minha história para que você entenda. Então, se meu pai me abandonou 2 vezes, eu falei: cara, não dá para ser filho de um homem, não dá para ter um pai. Mas aí quando eu vejo na palavra o Senhor dizendo assim: eu estarei com vocês o tempo todo, até a consumação dos séculos. É como se ele estivesse dizendo para mim: Tiagão, o seu pai biológico te abandonou 2, é possível te abandonar 3, é possível voltar e te abandonar 4, mas eu não sou como seu pai biológico. Eu estarei com vocês o tempo todo, até a consumação dos séculos. Você já foi no orfanato? Orfanato, muitas vezes, é mais tenso do que uma cadeia e uma casa de recuperação, quando você para trocar ideia com uma criança. Uma criança de 15 anos falando assim para você: 15 anos, parece que já é um João, mas é criança. Um rapaz, ele vai dizer: Tiagão, ninguém quer me adotar não, cara. Eu tenho 15 anos, cara. Olha o tanto de menininho, e menininha bonitinha de 2 anos, 1 ano, esquece aí, ó. Vai querer eu, 15 anos. Daqui a pouco eu faço 18, Tiagão. Vou embora, sem família, sem ninguém. Imagina se eu ouvir isso da boca de um moleque. Porque assim, dificilmente alguém tem um de 15, 14, 16, cheio de defeitos, cheio de mania, já com uma personalidade formada. A gente vai querer os pequenininhos, eu queria adotar aquele ali, esse aqui, ó, 1 ano. E aí eu vou educar da maneira que eu quero. Aí quando a gente olha para o Senhor, é totalmente diferente dessa nossa ideia de orfanato. Porque é como se ele tivesse olhado para mim no orfanato, e tinha até os mais bonitinhos. Mas ele deve ter falado assim: eu quero esse aqui de 28 anos, porque na época eu tinha 28. Eu quero esse esquisito aqui, ó. Eu quero esse cabuloso aqui, ó. Eu quero ser pai desse.
E ele me abraçou, cara. E apesar de nunca ter falado pai com um homem na minha vida, hoje eu tenho um pai. Eu andei muito tempo como órfão, mas hoje eu entendi que eu não sou órfão coisa nenhuma, eu sou filho. E talvez você está entrando vivendo como órfão. A orfandade biológica, eu não posso fazer nada. Eu não posso arrastar meu pai e falar, seja meu pai. Você não pode fazer nada, mas você não precisa ficar andando como órfão, porque você tem um pai te esperando e dizendo, meu filho vai voltar. Ele foi para as drogas, mas ele vai voltar. Ele está em tornozeleira, mas é assim que ele vai voltar. Ele está em facção, mas ele vai voltar. Ele está no crime, na mentira, no egoísmo, na inveja. Ele está no orgulho, mas ele vai voltar, cara. E quando ele te vê, ele não vai querer muita explicação não. Só basta falar perdão, ele vai te abraçar, esbanjar amor, graça, misericórdia na sua vida. Então essa manhã, para terminar, eu queria fazer um convite para alguns que estão andando como órfão por aí. Por que quer? Porque você se afastou. Se seu pai biológico foi embora, você não pode fazer nada. Mas na situação do seu abandono com o pai, você pode fazer alguma coisa. A decisão é sua. Se você se sente na lama, se você se sente cuidando de porco, querendo comer aquilo que ninguém te dá, essa manhã eu queria fazer um convite para você. Se você quer fazer esse encontro com o pai, abraçar, viver esse relacionamento com o Senhor, se você quer ser chamado de filho, se você quer poder falar, pai, eu te amo, se você quer sentir amado pelo Senhor, se você está longe, distante do pai, eu queria fazer um convite para você. Você que essa manhã quer receber esse abraço do pai, viver esse relacionamento com Deus, parar de ouvir a voz do inimigo que vai te levando para cada vez mais longe do Pai. Quanto mais para longe do Pai, mais vulnerável você é. Quanto mais vulnerável você é, mais você se destrói. E essa manhã você quer ser cuidado, abraçado, iniciar uma caminhada com Deus de verdade, aonde o diabo vai falar, mas você vai falar, meu amigo, estou de boa, eu sei como é que é o final. Jesus já me avisou que o final é chiqueiro, final é lama, nem lavagem eu vou comer, é destruição, é casa de recuperação, é cadeia, é sofrimento. Eu quero ficar na presença do Pai, com pouco dinheiro, com muito dinheiro, com alegria ou não, eu quero ficar na presença do Pai.